Olá, meus queridos alunos e alunas. É uma satisfação imensa estar novamente aqui com vocês. Eu sou o professor Antônio Paulo, professor de matemática aqui do Centro de Mídia, e vou trazer um tema muito bacana, muito legal, que é o tema da nossa aula de hoje, aula 8, objeto de conhecimento, números naturais, detalhamento, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, com ênfase, claro, hoje na nossa aula de divisão. Tudo bem, pessoal? Então, vamos ao início da nossa aula. Muito bem, alunos, estou aqui. Vou trazer para você um tema muito importante, um tema muito legal, tá bom? E o nosso tema da nossa aula é divisão, tudo bem? Mas, lembrando que nós vamos trabalhar a divisão, mas dentro do conjunto dos números naturais, tá bom? Porque, é claro, a operação de divisão é trabalhada em outros conjuntos numéricos, mas vamos dar ênfase na nossa aula, né, na divisão dentro do conjunto dos números naturais. E aí, meus queridos alunos, por definição, tenho aqui ao meu lado aqui a definição de divisão. Bom, a divisão é uma operação que está ligada à ideia de repartir uma quantidade em partes iguais, ou a ideia de verificar quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Bom, em síntese, né, divisão nada mais é do que repartir, né, uma quantidade em partes iguais. Tenho aqui um exemplo que eu vou mostrar para você. Vejam só o exemplo. Bom, tem mais uma observação ainda, olha só. Para indicar a divisão, usamos dois sinais. Podemos usar os dois pontos, como nós temos aqui na tela, tá bom? Ou podemos usar o símbolo que representa de fato a divisão. Então, comece a se acostumar com essa ideia, tá legal? Se você encontrar entre dois números, dois pontos, quer dizer que ali tem uma divisão, tá legal? Mas também, se você encontrar o símbolo específico aí que você já está acostumado a ver da divisão, claro, de novo, vamos ter uma divisão. Por isso eu tenho aqui, 16, 2.4. Nós temos uma divisão de 16 por 4. Ou simplesmente 16 dividido por 4. Então, trago isso para você, que é para você se familiarizar também com essa escrita, tá legal? Visto que, provavelmente, ao longo da sua vida acadêmica, sempre você via, né, a divisão usando esse símbolo aí, tortadinho, o traço com dois pontos, né? Mas, agora você já sabe, posso usar apenas os dois pontos e também vai indicar uma divisão. Beleza? Bom, já disse isso, agora vamos a um exemplo de divisão aqui, Olha aqui que eu tenho para mostrar para você. Bom, pessoal, falei para você que dividir é repartir uma quantidade em partes iguais, certo? Então, olha o exemplo. O professor Paulo preparou uma lista de 8 trabalhos para a classe fazer. Ele decidiu distribuir os 24 trabalhos da classe. Perdão, pessoal. O professor Paulo preparou uma lista de 8 trabalhos para a classe fazer. Ele decidiu distribuir os 24 alunos da classe em 8 grupos com quantidades iguais de alunos. Quantos alunos vão ficar em cada grupo? E aí, pessoal, nós estamos aí diante de uma divisão. O professor Paulo tem aí 24 alunos, certo? E desses 24 alunos, ele vai dividir em grupos, tá legal? Como que ficará, então, esses grupos? Olha só, temos aqui do meu lado, eu tenho aqui do meu lado aqui os meus 24 alunos, né? E aí eu vou separar esses 24 alunos em 8 grupos, tá legal? Como vamos fazer para encontrar quantos alunos vão ficar em cada grupo? E aí você tem que ter consciência de que nós estamos diante de uma divisão, tá legal? Nós estamos dividindo os 24 alunos em 8 grupos, tá legal? E aí, pessoal, dividindo esses 24 alunos em 8 grupos, nós teremos aí, 3 alunos em cada grupo. Assim como nós temos aí na nossa imagem. Aí, observa aí, nós temos aí 8 grupos, onde cada grupo nós temos aí 3 alunos. Então, nós dividimos o número 24 em 8 grupos, dividimos o 24 em partes iguais. Tá legal? 24 dividido em 8 grupos e tivemos aí como resposta 3 alunos para cada grupo. Beleza? Bom, vamos continuar porque tem mais uma coisa interessante que eu quero mostrar para você. Veja aqui, Ainda falando de divisão, verificar quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Isso também é a ideia da divisão, tá legal? E aí, olha o exemplo. João tem 50 figurinhas e quer colocá-las em um álbum que comporta 5 figurinhas cada. Quantos álbuns ele precisará? Bom, a ideia é a seguinte, quantas vezes 5 figurinhas cabem em
50. Essa é a ideia da divisão que nós temos aí. E aí, para sabermos quantas vezes o 5 cabe em 50, novamente nós vamos fazer uma divisão. Nós vamos dividir 50 por 5, tá legal? E aí é uma divisão muito simples. Se dividir 50 por 5, né, nós temos aí como resposta que João precisará de 10 álbuns para colocar todas essas 50 figurinhas. Tudo bem? Bom, vamos continuar aqui porque também, para entendermos aqui sobre divisão, tem uma coisa importante também que precisa ser observado, tá legal? E aí, olha só, para entender a divisão de números naturais, é importante conhecer alguns termos. Bom, pessoal, esses termos que eu vou apresentar aqui para você, são os termos que estão definidos pelo algoritmo, que nós chamamos de algoritmo de Euclides, tá legal? Então, esses termos são, olha só, um deles é o dividendo, tá legal? O que é o dividendo? O dividendo nada mais é, ele é o número que está sendo dividido, tudo bem? O número que está sendo dividido. Também um outro termo importante dentro do algoritmo da divisão é o que nós chamamos de divisor. E o que é o divisor? Fica atento, ó, o divisor, ele é o número pelo qual o dividendo é dividido. O outro termo também, né, nesse universo, dentro do algoritmo de Euclides, né, que é um algoritmo que define todos os passos da divisão, né? O outro termo é o quociente, e aí o quociente ele é o resultado da divisão, e outro termo é o resto, não menos importante, tá bom? Pela nomenclatura resto. O resto ele é o número que sobra após a divisão. Esse resto pode ser zero, pode ser um resto maior do que zero, tudo bem? É o que sobrou lá na divisão, beleza? E aí eu vou mostrar agora para você aqui, ó, os termos dentro de uma divisão. Olha só. Lembra? O dividendo é aquele número que vai ser dividido, tá bom? E aí, nós temos aqui na divisão, dentro já estruturada e dentro do algoritmo de Euclides, nós temos a divisão de 10 dividido por 3, né? Então, o número 10, nós chamamos ele de dividendo, beleza? E aí, tem os outros termos, vamos identificar todos os termos aqui, todos os termos importantes da divisão. Pessoal, o outro termo é o resto, tá bom? O resto é aquilo que sobrou. Tá legal? Feita a divisão, que sobrou lá como resto no finalzinho da nossa divisão, do algoritmo, esse valor nós chamamos de resto, beleza? Mas tem outro termo também, ó. O outro termo é o divisor. Mas quem é o divisor? O divisor é o número que vai dividir o dividendo, tá bom? Então, o 3 é o divisor e o outro número que, por coincidência, no nosso exemplo, também é 3, que está sinalizado aí na cor vermelha, né? Esse outro número 3, ele é o quociente. E o quociente, em outras palavras, ele é a resposta, né? Ali é a resposta da divisão. Tudo bem? Então, dito isto, ó, ainda falando dos termos, tem uma propriedade muito importante que é definida pelo algoritmo de Euclides, que diz o seguinte, ó, que o dividendo, o número que está sendo dividido, ó, o dividendo, ele é igual ao divisor multiplicado pelo quociente mais o resto, beleza? Marca bem essa propriedade aí, essa definição que eu estou mostrando para você, porque essa definição, pessoal, ela nos ajuda e muito na resolução de problemas onde utilizamos a divisão, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque em uma divisão, pessoal, o quociente ele tem um significado. Lembrando, vamos pensar assim, ó, Em uma divisão onde tem um contexto, né? Quando eu falo que você tem um contexto, essa conta está relacionada a uma situação, problema, tá legal? Então, em uma divisão onde temos o contexto, o quociente ele tem um significado dentro daquele contexto. O divisor também tem significado dentro do contexto. O resto também tem significado dentro do contexto, tá bom? Uma coisa é nós pensarmos a operação de divisão separadamente, onde nós só apenas aplicamos o algoritmo e resolvemos encontrando a resposta. Outra coisa é nós pensarmos esse algoritmo dentro de uma situação problema. E aí você vai perceber que esse algoritmo ele nos dá respostas importantíssimas dentro de uma situação problema. Beleza? Bom, mas vamos continuar ainda essa definição, porque temos
dois tipos de divisão. Nós costumamos dizer que nós temos a divisão que nós chamamos de divisão exata. Quando é que uma divisão é exata? Bom, pessoal, ocorre quando o dividendo é divisível pelo divisor sem deixar resto. Acompanha aí na tela. Imagina, olha só o exemplo. Imagine que você tem 80 chocolates e quer dividir igualmente entre 20 amigos. Será que essa divisão é exata? Será que vai sobrar chocolate após fazer essa divisão? Observe aí na tela. Bom, observa bem aí que nós temos que 80 é o dividendo, 20 é o divisor, 4 é o quociente e 0 é o resto. Perceba que o resto é 0, quer dizer que cada amigo recebe 4 chocolates. Isso quer dizer o que dentro dessa divisão? Que essa divisão é exata. Por que exata? Porque, olha, você tem que olhar para o resto da divisão. Perceba que o resto é 0. Por esse motivo, nós definimos, então, que essa divisão é exata. Beleza? Aí você poderia perguntar aí, professor, e se o resto não for 0? Se o resto não for 0, é que eu vou te mostrar agora, ó. Se o resto não for 0, nós vamos estar diante de uma divisão não exata. E quando é que a divisão não é exata? Olha a definição. Ocorre quando o dividendo não é totalmente divisível pelo divisor, resultando em um resto diferente de 0. Vale frisar que nós estamos trabalhando no conjunto dos números naturais, tá bom? Porque se nós pensarmos em um outro conjunto numérico, nós vamos pensar aí em uma outra situação que essa divisão vai estar continuando, então vamos chegar em outro contexto, tá bom? Mas ó, vamos pensar no conjunto dos números naturais, onde o resto vai ser um número natural, tá bom? E o quociente também vai ser um número natural. Vai ser um número que nós já conhecemos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, qualquer um desses números, tudo bem? Bom, veja o exemplo aqui de uma divisão não exata, acompanha. Ó, agora, imagina o seguinte, ó, você tem 83 balões coloridos e deseja distribuí-los entre 20 amigos para uma festa. E aí? Quanto cada amigo vai receber? Quantos balões cada amigo vai receber? Observa bem aí no desenvolvimento. Nós temos, ó, o dividendo é 83, né? O divisor é 20, o quociente 4. Por que 4? Porque 4 vezes 20 é 80, 83 menos 80, o resto é 3, né? Então, e observa aí que o resto é 3. Se o resto é diferente de 0, então nós estamos diante de uma divisão não exata, beleza? Então, por definição aí de concluir a nossa questão, observa só. Ao realizar a divisão, perceba que cada amigo recebe 4 balões, que é o quociente, mas ainda sobram 3 balões. E esse sobrar 3 balões é o que nós chamamos aí de resto, beleza? Bom, pessoal, falei para você aqui uma parte bem detalhada, né, sobre as definições aí de divisão. Agora vamos abordar uma situação aqui contextualizada, uma situação problema, para que nós possamos aplicar o que nós vimos e ouvimos até aqui. Bom, temos aqui uma seguinte situação. O registro indicado a seguir está incompleto, mas corresponde a uma divisão. Qual é o dividendo desta divisão? Bom, pessoal, para sabermos o dividendo, olha o que temos aí, uma definição que vem por base, já temos como base do algoritmo de Euclides, ó, que o dividendo ele é igual ao quociente multiplicado, que ó, o dividendo, ele é igual ao quociente que multiplica o divisor, somado com o resto. E a pergunta é, qual será o dividendo? É o termo que nós não sabemos até aqui, né, quanto vale o dividendo. Mas dá para a gente saber. Como? Aplicando esta definição aqui, ó. Tudo bem? Bom, o dividendo que eu não sei quem é, vou só colocar aqui uma interrogação. Eu tenho certeza que ele vai ser igual ao quociente, mas quanto é o quociente? O quociente é 91 vezes o divisor. Quanto é o divisor? O divisor é 4. Mais o resto. Mas quanto é o resto? O resto é 2. Aí, meus queridos alunos, nós precisamos fazer essa conta.
tá bom? Para sabermos o valor do dividendo, nós precisamos fazer essa conta. Nós vamos multiplicar 91 vezes 4 e adicionar o número 2, porque essa nossa resposta será exatamente o valor do dividendo. Beleza? Então acompanhe aqui comigo, vamos fazer essa conta para sabermos então o valor do dividendo. Vem comigo. Só vai baixar aqui um pouquinho a cartela para ganharmos um espaço para nós fazermos o nosso cálculo. Então, venha só. O dividendo, que é o que nós estamos procurando, ele vai ser igual a 91 vezes 4, certo? 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 9, 36. Ah, mas lembra, tem que adicionar mais 2, certo? Então, a esse valor 364, nós vamos adicionar mais 2. Então, sabendo disso, feita essa continha, nós vamos ter o seguinte, ó, que o dividendo, ele é igual a 364 mais 2, que é igual a 366. Beleza? Então, resolvemos o mistério. Descobrimos aí, ó, o valor do dividendo. Qual será o valor do dividendo? Opa! O valor do dividendo, 366. Beleza? Descobrimos aqui o valor do dividendo aplicando a definição, onde o dividendo é igual ao quociente multiplicado pelo divisor mais o resto. Beleza? Marca bem essa propriedade, porque essa propriedade, pessoal, ela vai nos ajudar a resolver algumas situações, problemas ainda daqui para frente, tá bom? Vem comigo porque eu vou fazer mais alguns exemplos aqui de divisão, só para a gente praticar. Vejam só. Determine o resto em cada divisão. Bom, pessoal, vamos fazer esse cálculo utilizando o algoritmo, tá bom? Usando os processos práticos de resolver a divisão entre dois números, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar o 70, vamos abrir a chave de divisão e vamos dividir por 6. E aí tu tem que lembrar, ó, que o dividendo sempre ele deve ser maior do que o divisor, tá bom? É importante você sempre lembrar isso na hora de resolver divisão usando o método da chave, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então 7 dividido para 6, pessoal, é permitido, 7 é maior que 6. Então nós vamos ter 1 como resposta. 1 vezes 6, ó, 1 vezes 6, vamos multiplicar aqui, vamos ter 6. Subtrai 7 menos 6, que é 1, agora, ó, baixo 0. 10 dividido para 6, vamos ganhar um espaço bem aqui, porque o professor riscou aqui, vamos precisar escrever aqui. Só apagar aqui para não ficar muito poluída a nossa cartela, tá bom? 10 dividido para 6, pessoal, é 1 também. Por quê? Porque se nós colocássemos 2 aqui no quociente, nós teríamos 12 como resposta. E não pode, porque o dividendo deve ser sempre menor do que o divisor, tá legal? Então, novamente, nós vamos ter 1. 1 vezes 6 é 6. 10 menos 6, a resposta é 4. Como a questão direito nós determinasse somente o resto, então, na nossa questão, o resto é igual a 4, beleza? Se pedisse o quociente estava aqui, ó. Tem mais um exemplo aqui ainda. 247 dividido por 7. Vamos usar o método da chave para poder identificarmos aí o resto da divisão, tá legal? Então, ó, vejam só, 247 dividido por 7. O 2 não dá para dividir por 7, porque sempre o dividendo deve ser maior do que o divisor, então vamos pegar 24, tá legal? 24 dividido por 7, pessoal, o quociente só pode ser 3, tá legal? 3 vezes 7, a resposta é 21. Aí você subtrai 4 menos 1, 3, 2 menos 2 é 0. Lembre, baixe agora aqui, ó, o 7. E aí vamos dividir 37 dividido para 7. Aí vamos encontrar um número, um número lá no quociente que seja próximo de 37, que ao multiplicar pelo divisor seja próximo de 37 ou igual, tá bom? E aí, será que é 4? Bora pensar, ó. 4 vezes 7, 28. Opa, tá longe, então não é 4. Será que é 5? 5 vezes 7, 35. Opa, pode ser.
Bora pensar em possibilidade? Será que poderia ser 6? Olha aqui uma coisa. Se fosse 6, 6 vezes 7, 42. O 42 é maior que 37. Então, não pode ser 6. Se não pode ser 6, porque passou, então vai ser 5. 5 vezes 7, 35. De novo, você subtrai. 7 menos 5. Resposta é 2. 3 menos 3, 0. A questão queria saber o valor do resto, então o resto é 2. Ainda tem mais uma questão aqui para fazer ainda, para a gente só praticar. 181 dividido por 15. De novo, o que é que nós identificamos aqui? Ó, a questão pede que a gente identifique o resto, tá bom? Então, vamos fazer de novo a divisão e vamos identificar o valor do resto. 181 dividido por 15. E aí tu vai ter que olhar para cá, ó. Olha aqui, professor. Você vai olhar aqui para o dividendo, tá legal? E esse dividendo ele tem que ser sempre maior do que o divisor, tá legal? Então, nós não podemos pegar apenas o número 1, porque 1 é menor do que 15, tá bom? Então, a gente vai pegar quem? Vamos pegar o número 18, tá legal? É 18, sim, ele é maior do que o divisor. Então, por esse motivo, vamos pegar aqui, ó, 18 dividido para 15, e é uma divisão tranquila, só pode ser 1. 1 vezes 15 é 15. Faz essa subtração, ó. 8 menos 5, 3, e 1 menos 1, 0. Sobrou 3, ó. Agora tem 1 ainda aqui, ó. Não esquece desse cara aqui, ó. Opa, superou o sinalizador errado. Temos aqui o número 1. Esse número 1 nós vamos baixar ele aqui, ó. Vamos ficar então com 31. 31 dividido para 15, pessoal, o quociente é 2. 2 vezes 15 é 30. Fazendo a subtração de 31 menos 30, a resposta é 1. Lembre que a questão pedia que a gente identificasse o valor do resto. Então, o resto da divisão de 181 dividido por 15 é 1. Beleza? O resto da divisão de 181 dividido por 15 é 1. Beleza? Olha só. Nós já sabemos identificar o resto da divisão, sabemos identificar o quociente. Agora, vamos resolver aqui duas situações, problemas que o professor trouxe, né, de tal maneira que você vai perceber a importância que há em nós sabermos identificar o quociente e o resto de uma divisão usando o algoritmo, usando o método da chave na resolução, tá bom? Vem comigo para uma questão que é bem interessante. Olha o que diz a questão. Vem comigo. Uma caixa tem 98 lápis. Se quisermos colocar esses lápis em estojos com 8 lápis cada estojo tem que ter 8 lápis. Estamos pensando aí uma divisão. Quantos estojos completos podemos fazer e quantos lápis sobrarão fora do estojo? Bom, pessoal, para resolver essa questão, é importante nós aplicarmos, né, o método de resolução e identificarmos o quociente e o resto. Olha só, vamos dividir aqui, ó. Vem comigo. Vamos pegar, ó, o número 98 e vamos dividir por 8. Certo? Dividindo 98 lápis em estojo de 8 lápis, olha só. Vamos pegar 9 dividido para 8, a resposta é 1. 1 vezes 8 é 8. 9 menos 8 é 1. Olha só, agora baixe o 8 que está aqui, ó. Ficamos agora com 18. 18 dividido para 8, pessoal, a resposta do nosso quociente é 2. Por que 2? Porque 2 vezes 8 é 16. E aí ficamos com 16. Novamente, ó, fazemos a subtração. 8 menos 6, a resposta é 2. Vou colocar bem aqui para não ficar em cima da tarja, tá bom? E 1 menos 1 é 0. Agora, marca bem que vamos resolver dar a resposta da nossa questão. O que a questão pergunta? Quantos estojos completos podemos fazer? Quantos estojos completos, pessoal? É a resposta do nosso quociente, tá legal? Então, vou pegar aqui outro, pessoal, para a gente marcar aqui. A resposta do nosso quociente é a quantidade de estojo, tá legal? E quantos irão sobrar? Irão sobrar 2 lápis. Quer dizer, vamos montar diante da situação. Nós vamos ter
nós vamos ter 12 estojos, tudo bem? Se tivermos 98 lápis e dividirmos em estojos, onde cada estojo cabe 8 lápis, nós teremos então aqui, ó, 12 estojos, certo? E ainda sobrarão 2 lápis. Então, o que eu quero chamar a atenção é que o método de resolução que nós estamos utilizando, ele nos ajuda a resolver uma situação, um problema. Perceba que o quociente nos dá exatamente a quantidade de estojo e o resto, ele nos dá exatamente quantos lápis sobraram. Beleza? Bom, vamos continuar aqui porque tem mais uma questão que o professor trouxe para você. Acompanha na tela aí. A questão agora diz o seguinte, ó. É uma questão semeando, 2024, diz assim: Mário, professor de matemática, está organizando um campeonato de futebol de salão em sua escola, onde 123 alunos, vamos marcar dados importantes aqui, ó. Onde 123 alunos participarão. Ele deseja saber quantas equipes, no máximo, poderá organizar o campeonato e quantos alunos sobrarão. Então, ele quer que você faça aí uma divisão para saber quantos times ele vai conseguir montar, quantas equipes e quantos alunos vão sobrar. Então, pessoal, tem um dado importante, fica bem esperto quando as questões fornecerem essas coisas assim, ó. Dado, um time de futebol de salão é formado por 5 jogadores. Informação importante aqui, ó, tá bom? 5 jogadores. Aí temos aí as alternativas. Será que ele vai formar 5 equipes e sobrarão 4 alunos? Será que vai formar 24 equipes e sobrarão 3 alunos? Ou será que teremos 13 equipes e sobrarão 2 alunos? E ainda na letra D, ó, 13 equipes e sobrarão 6 alunos? Meus queridos alunos, para darmos a resposta, nós vamos fazer a divisão, tá legal? Nós vamos dividir o número 123 por quanto? Por 5, porque cada time tem 5 jogadores. Então, vamos fazer essa divisão para poder respondermos a pergunta. 123 dividido por 5. E aí, olha para cá, porque ó, sempre quando formos fazer a divisão, precisamos atentar que o dividendo deve ser sempre maior do que o divisor, tá legal? Por isso, ó, não vamos pegar o número 1. Ó. 1 dividido por 5, 1 é menor que 5, tá legal? Então, nós vamos pegar, na verdade, ó, vamos pegar 12, tá bom? 12 dividido por 5. E aí, vamos continuar aqui a nossa divisão. 12 dividido por 5, pessoal, a resposta é 2. 2 vezes 5, 10. Aí subtrai, ó. 2 menos 0 é 2 e 1 menos 1 é 0. Baixa o 3, ó. Ficamos agora com 23. 23 dividido por 5, a resposta é 4. Porque 4 vezes 5 é 20. Ficamos então, ó, com 20, que é menor do que o número que nós já tínhamos no divisor, tá? E aí, de novo, nós vamos fazer uma subtração. 3 menos 0 é 3 e 2 menos 2 é 0. Observa um detalhe, né? Que não tem mais nenhum número aqui para a gente baixar, não tem mais nada. Então, finalizamos aqui a divisão e daqui nós temos uma conclusão para a gente tirar. A conclusão é que nós teremos 24 equipes, certo? 24 equipes. E ainda sobrarão 3 jogadores, 3 atletas ficarão de fora. De posse dessa resposta, qual é o gabarito da nossa questão? 24 equipes, sobrando 3 alunos. Está aqui o gabarito da nossa questão. 24 alunos e sobrarão 3 alunos ainda. Bom, pessoal, eu mostrei para você aqui algumas questões, né, onde nós utilizamos o método da divisão e com esse método nós conseguimos resolver situações, problemas, identificando o quociente e identificando o resto da divisão. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham compreendido o conteúdo. Era o que eu tinha para trazer para vocês e aguardarei vocês em um próximo encontro.